Vamos para mais um episódio pós. Eu acho que a gente pode considerar que seja uma continuação do Dia do Trabalho que a gente teve uma conversa com a Laura. Porque a gente vai falar hoje sobre aprimoramento profissional. Eu acho que é um tema que está vindo muito à tona e tem uma coisa que eu tenho visto bastante também. Eu acho que quando. Eu acho não, né? Toda vez que eu vejo uma vaga em aberto, eu tenho notado que tem pedido isso. A galera tem muito pedido muito mais soft skills do que qualquer outra coisa num profissional. Então, quando eu pensei em um tema, eu pensei, cara, eu acho que a gente precisa falar disso, até porque a gente tava vindo numa pegada muito mais pessoal no Pode Pre, e eu tava sentindo falta de dicas mais profissionais. Apesar que assim, né, os convidados sempre trazem, felizmente. Eu sempre trago convidados incríveis que dão dicas maravilhosas. E como a gente acaba falando sobre a área profissional que eles atuam, como eles trabalham e tal, eu acho que acaba trazendo um pouco. Mas aqui eu quis trazer um compilado de uma forma geral, porque não importa se você é da área de exatas ou de humanas, por exemplo. Vai ser importante você se aprimorar profissionalmente para você não ficar para trás, principalmente. Então, vamos começar, que eu tenho muitos dados, muitas fontes, muitas coisas para compartilhar. Não sei o tamanho que isso pode que se transformar, mas eu espero que não muito. Até porque eu quero muito que vocês se aprofundem no que a gente trouxer aqui. Quero muito que vocês se aprofundem seja no que for que a gente traga aqui, porque é esse o objetivo desse episódio, principalmente. Eu venho notado não só pelo que eu falei, que eu acabei de falar pra vocês em referente a vagas que a gente vê entreabertas, coisas que as empresas estão exigindo e tudo mais, mas eu também venho percebido, de uma forma geral, como a gente está num certo déficit de fonte de informação. Eu acho que a gente está num momento digital, que é tanta fonte de tantos lugares, que a gente até fica meio perdido do que é real, do que não é, que a gente acaba ficando nesse déficit de como que a gente vai se aperfeiçoar. Então, eu sempre vejo colegas perguntando qual a melhor escola, se a gente já fez algum curso de tal lugar, será que funciona, será que é legal, será que não é? Então, as pessoas também estão sentindo essa necessidade. Eu tenho muitos amigos que vêm fazendo isso. A gente tem uma vantagem, que existem muitas formas de você fazer de forma gratuita hoje, o que é ótimo, porque dependendo da sua situação financeira, você não deixa de se aprimorar. E é muito bom. E também uma coisa que é bem legal lembrar e que faz diferença, a vantagem de você também não precisar investir muito, porque existem muitos lugares. E eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente, que dá pra fazer bastante coisa. Vou dar métodos e ferramentas pra vocês trabalharem tudo que eu tô falando, mas eu não quero parecer confusa neste momento, então vamos ao que interessa. A importância de sempre se aprimorar ou se atualizar e se manter atualizado, mas como? Eu acho que esse é o maior problema. Todo mundo quer se manter atualizado. Inclusive, eu ouço muito isso, assim, tipo, geralmente eu percebo que as pessoas querem se atualizar, querem se manter atualizados, mas não sabem como, partir da onde, o que que eu posso fazer que faz sentido. Então, assim como nos clientes, quando pedem algum orçamento, eu gosto de mandar um valor, eu gosto de pegar três orçamentos, que geralmente vai ter três valores completamente diferentes. Um muito barato, um muito caro e um meio termo. E aí eu levanto se eu conheço algum dos fornecedores, se eu indico algum e tal. Então eu acho que assim, eu também gosto de fazer na minha vida pessoal barra profissional, né? Seja para interesse de hobby ou para me profissionalizar ainda mais. Eu costumo ouvir bastante que eu sou uma pessoa atualizada. Eu gosto muito de ouvir isso. Primeiro porque é minha área, né? Eu preciso manter atualizado. Até porque se eu quero ofertar para os meus clientes coisas novas ou que funcionem, eu preciso saber um pouco de um tudo. É difícil, né? Eu vou confessar que não dá pra saber de tudo. Tudo é muita coisa. Mas dá pra gente tentar. Dá pra gente tá no meio termo. Uma coisa que eu sempre falo aqui no Pode Pri e funciona na vida real é jornal. Jornal é muito importante. Aliás, TV aberta te dá uma visão muito boa do que tá rolando na vida popular. Na vida, inclusive, da maior área da população, né? Que é a galera mais humilde, classe média baixa, etc. E eu nem vou entrar aqui em fatores de salário ou qualquer coisa do gênero. Mas é importante você ficar de olho no que está acontecendo na TV aberta. Primeiro, porque eles estão cada vez mais ligados no mundo digital. Então, você vai ver muitos memes que você só encontra no Instagram e no TikTok, por exemplo, aparecendo na novela, aparecendo nos comerciais dos intervalos. Então, TV aberta é um canal legal para você se atualizar. Mas caso você
seja contra, eu tenho muitas pessoas ao redor que detestam absurdamente, uma opção muito legal também é jornal. Então não importa de qual emissora, não importa de qual fonte, claro, evitem as paralelas do YouTube da vida, porque a gente nunca sabe de fato da onde a pessoa tirou aquela informação. E se tem uma coisa que eu valorizo no jornalismo, e não importa se é da Record, se é da Globo, se é da SBT, mas jornalismo sério, uma coisa que eu valorizo muito é que eles sempre falam da fonte. E outra, muito em alta agora, jornalista expor sua opinião sobre o acontecimento e tal. E não tem problema nenhum. O problema é quando ele não informa a fonte, ou não informa o fato antes. Então, geralmente, jornalismo sério, ele informa a notícia. Ele fala onde saiu aquilo, onde se baseou, se foi, por exemplo, se foi vídeo de algum cidadão comum da rua, ou se foi uma câmera de segurança que captou aquela cena. Ele sempre gosta de não só mostrar o que aconteceu, mas a contextualização do que aconteceu. Então, vai falar sobre a notícia, saiu aonde, da onde saiu aquela informação, da onde partiu, foi uma denúncia, foi uma filmagem, foi alguma coisa. Aí ele informa todos os fatos sobre aquela informação. Então, sai notícia sobre tudo que está acontecendo, tudo que, né, a gente tá conversando naquela pauta, especificamente, e em seguida alguns expõem sua opinião sobre estarem, né, estarem chateados, às vezes tristes, dependendo da notícia ser muito impactante. Então, enfim, tem diversos fatores, mas o que eu considero muito bom no jornalismo é isso, porque independente se a pessoa foi expor a sua opinião ou não, antes ela informou os fatos e as fontes. Então, isso é o mais importante. Então, assista o jornal. Eu acho que é uma maneira muito boa de se manter atualizado e de você não ser facilmente, como é que chama? Contaminado com uma fake news. O lance da fake news do Pix, eu acho que foi muito sobre isso. Foi tanta fonte de informação equivocada falando sobre o mesmo assunto que acabou que ninguém prestava atenção na fonte mais importante, que era o jornal. Então, se alguém assistisse uma parte do jornal, pegava uma matéria completa. É claro que a matéria completa em si mesmo sempre são muito enormes. Então, ainda mais de assuntos tão sérios quanto esse, que envolvia governo e etc. Então, é importante ver a matéria completa de fato onde eles falam, que geralmente é no site oficial da emissora. Mas, mesmo que você não visse, que não tem problema nenhum, era importante e relevante você pelo menos assistir a parte do jornal que falava sobre isso. Eu tive pessoas muito próximas que falaram que. Eu tinha uma cliente que falou que ia parar de me fazer Pix por conta disso, por conta de uma fake news. Então, assim, tá tudo bem, né? O importante é não deixar de efetuar o pagamento. Mas olha até onde pode chegar. Não é só pessoas extremamente humildes que não têm fonte de informação. Às vezes, pessoas que têm muita fonte de renda para estudar, para correr atrás de informação, mas não tem tempo de assistir um jornal. E aí, quando recebe uma notícia dessas, propaga mais fake news. Então, assim, é muito importante, principalmente por isso. Mas lá é como eu já informei várias vezes. É bom para se manter atualizado sobre economia, sobre o que está acontecendo no mundo, porque impacta muito. Assim como a pandemia impactou na fonte de renda de milhões de pessoas no mundo inteiro, pequenas coisas que acontecem no dia a dia também impactam na economia delas. E isso determina se elas vão gastar, por exemplo, com hobby, se elas vão gastar na pandemia, por exemplo, cresceu muito pessoas que adotaram pets. Houve, consequentemente, depois disso, uma alta em demanda de serviço para pets. Então, foi consequência da pandemia. Ah, mas geralmente quem tem pet considera como se fosse da família. E é de fato como da família, até porque tá lá, né? Um ser vivo que tá lá com você 24 horas. Então, acaba cuidando desse pet como se fosse um filho mesmo. E os gastos são equivalentes, inclusive. Conheço pessoas que têm cachorro que gasta bastante. E tá tudo bem. É isso. Eu acho que, inclusive, eu não tenho pet por conta disso. Planta gasta muito menos. Mas o ponto é que é importante ficar de olho para você não se perder nesse mundo. E você só vai se manter informado nesse sentido se você prestar atenção nesses detalhes. Parece que eu já falei 1 quilo, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. E não só 1 grama, como diria. A gente concorda que na vida adulta não basta só querer, né? Tem que poder. E por isso que eu achei tão importante trazer esse episódio à tona, porque aqui eu não vou falar sobre o que é importante e o que não pode faltar. Aqui eu quero trazer sobre formas de você trazer para sua realidade, mesmo sendo uma realidade que não tem grana para investir em um curso de R$ 20.
não tem problema. Até porque, se a gente for investir de fato em todos os cursos que nos interessam, a gente declara falência. Não tem como dar conta de tudo. Porque são muitos cursos bons que tem no mercado, tanto os curtos quanto mais extensos. E ambos são muito complexos também de lidar. Sem contar que na vida a gente também tem que lembrar que tem um trabalho. Então, assim, essa vai ser uma boa dica para quem tá desempregado. Então, vai ser uma boa, porque você tem tempo livre, que é o mais importante. Mas, independente de quem não tem tempo livre também, eu acho que é legal eu trazer esse assunto por conta disso, para você adaptar a sua rotina. Porque, gente, é necessário. Eu acho que antigamente, eu falei muito sobre isso no episódio, eu não lembro qual agora, mas eu acho que antigamente a gente tinha um péssimo hábito de pensar que só médico e advogado que estudava pelo resto da vida, né? Médico porque as doenças, as soluções se aperfeiçoou de acordo com o tempo, e advogado com das leis, né? Que sempre estão se atualizando também. Mas se engana, porque toda profissão precisa. Acho que até uma diarista precisa se atualizar. Porque às vezes é um produto novo que lançou e que ela está acostumada a usar só aqueles específicos, e tem um que funciona, mas ela gasta muito, tem muito esforço, porque tem que esfregar demais. E já tem um novo que nem precisa esfregar mais. É só você passar, deixar um tempo, tirar com o pano e pronto, tá feito. Então, assim, até uma diarista precisa se atualizar. Então, todas as profissões precisam se atualizar. Muito importante esse momento. Então, pensando nisso, eu não vou trazer, até porque não cabe a mim trazer lugares que oferecem cursos legais e tal, até porque eu traria muito mais da minha área do que de qualquer outra área. E aqui eu quero ser abrangente. Eu quero que não importa de que profissão você seja, e melhor ainda, eu quero que você possa indicar esse episódio para alguém que está precisando, seja porque está desempregado, ou seja porque tem essa sensação. Eu falei um pouco disso, inclusive, nesse final de semana com uma prima, que é a FOMO. A FOMO, eu já falei sobre ela aqui no Pode Pri. Inclusive, vão ver, o título é esse. E eu também vou deixar o link de um post que eu fiz sobre isso. Mas eu não vou saber a tradução exatamente da sigla. Mas a FOMO, ela é a sensação de você estar por fora. Então, te causa uma ansiedade de você, por exemplo, ter a sensação que tá todo mundo falando de uma coisa ou indo para algum lugar e você tá por fora. Então é aquela sensação de todos os seus amigos estarem num lugar e você não está presente. E você tem aquela sensação de, meu Deus, eu vou perder tudo que tá acontecendo nesse lugar. Então, a gente tem muito essa sensação hoje em dia, tem crescido muito a FOMO por conta do mundo digital, da era digital. Então, tem muita gente que se sente pra trás nos memes, nas notícias, porque eu ouço muito tipo, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar sobre tal coisa. E aí a pessoa traz aquela sensação de eu não tô me informando direito, eu não tô. Calma, não é sobre isso. A FOMO é sobre isso, sim, mas eu digo assim, não, a gente não precisa ter essa sensação. É claro que a gente não pede pra ter ansiedade, né? E a gente só sente. E não é só falar, ai, não fique ansiosa que resolve. Faz uma diferença gigantesca quando a gente para pensar no que de fato importa. Então, se assistir um jornal, não são todas as notícias que vão te interessar, mas todas vão fazer sentido se você prestar atenção. E assim, geralmente no horário do jornal eu tô trabalhando, né? Então não dá pra ficar 100% prestando atenção só no jornal. Eu fico sim com o celular na mão, até porque eu preciso. E na hora do jornal, inclusive, é um horário que geralmente padronizando, é que à noite eu tenho alguns horários padrões para algumas coisas acontecerem. Tipo, às 9, por exemplo, é um horário que se publica ou remove ou prorroga algumas campanhas e tal. Então eu preciso estar prestando atenção. Então acontece de eu não assistir o jornal completo. Mas e quando acontece de estar na frente da TV, pode acontecer, infelizmente, de estar no celular, tá prestando atenção no que tá passando no celular. Então, por isso que eu tô trazendo esse método, porque não é único e não exige extrema atenção. É claro que é importante, até que a atenção tem sido uma pauta tão recorrente. Eu já falei disso algumas vezes em relação a, por exemplo, as pessoas não assistem mais filmes sem estar com o celular na mão. As pessoas não assistem mais nenhum conteúdo completo sem estar com o celular na mão. Aí acaba que acabou de passar uma notícia super importante e você não lembra o que foi falado, o que foi dito. E isso é uma coisa muito séria, né? Aliás, eu nunca vou esquecer que a memória de um peixe é de 9 segundos e mínima, né, de decorar qualquer coisa ou de aprender qualquer coisa. E o do ser humano tá se tornando de 3 segundos. Em 3 segundos você não aprende absolutamente nada, você não memoriza absolutamente nada. Inclusive, eu acho que é por isso que os métodos de estudo têm
se aperfeiçoado ou se alterado tanto. Porque o meu método de estudo, por exemplo, na época da faculdade, que eu aprendi, porque na época da escola não tinha, era muito. Eu sempre escrevia, anotava tudo. Inclusive, meu caderno era o mais solicitado na época de prova. Sempre anotava tudo. E aí, quando chegava alguma coisa como época de prova, época de trabalho acho que nem muito, mas época de prova principalmente. Acontecia muito de eu pegar aquele material e fazer um mini resumo. Então, eu não reanotava tudo. Tinha matéria que podia acontecer, mas tinha matéria que não. E eu refazia um resumo. Esse resumo eu ficava relendo durante a semana, porque, né, eu trabalhava na semana horário integral, então não dava tempo de fazer. Se eu tivesse tempo, eu faria mais resumos. Tipo, resumo do resumo, por exemplo, sabe? Alguma coisa do gênero. E eu aprendi depois, isso funcionava pra mim, tá? Eu não ia tão bem em prova, nunca fui tão bem em prova. Infelizmente, a ansiedade, ela não me permite ficar tranquila. Então, eu estudei toda aquela matéria, eu não perdi nenhuma aula, eu fui bem nos trabalhos que foram exigidos daquele assunto, mas chega na prova eu travo. Eu travo demais. O meu cérebro entende que aquilo é o meu inimigo e eu sempre vou mal. Inclusive, não à toa que eu fiz tantos Enems pra conseguir bom. Mas é uma trava minha. Eu odeio prova e pra mim prova não prova nada, literalmente, porque eu já tive matérias onde o professor virou pra mim, tanto na faculdade quanto na escola, de falar: Nossa, por que você foi tão mal nessa prova que é um assunto que você domina? E eu falei: É justamente por isso, porque me dá receio. E assim, é meio louco pensar nisso, porque se me fizerem perguntas, tipo uma prova oral, por exemplo, porque não é a insegurança de não ter a fonte. Ah, porque eu não tenho o caderno na minha mão. E é isso que tá me travando. Ah, porque eu tô sem cola, né? Alguma coisa do gênero. Não, não é isso. Porque tá na minha cabeça, tá na minha mente. Eu estudei sobre aquilo, eu vi sobre aquilo, eu me aprofundei sobre aquilo. O problema é que na hora da prova eu fico apreensiva, fico extremamente ansiosa e fico mal. Então eu não consigo lembrar, me dá um branco horrível e eu não consigo. Inclusive, eu pensei muito nisso, porque nem querendo ou não, se a gente parar pra pensar, é muita interpretação de texto. A resposta tá na pergunta. É só ler com atenção, com calma, respirar fundo que você consegue. E o que entristece no Enem também, querendo ou não, é que o cansaço bate, né? Porque são textos e textos só na pergunta. Então, chega na metade da prova, você não quer mais, você não aguenta mais ver tanta letrinha assim na sua frente. Então, isso também acaba se relacionando no resultado. Mas, independente disso, o ponto central é que tá ali, a resposta tá ali. É claro que em cálculo não vai ser exatamente assim, mas na maioria são interpretações de texto. Tirando exatas, né? Que tem que ter cálculo e tal para chegar no resultado. Mas é interpretação de texto, ou seja, tá ali. E na faculdade eu sinto que tem um pouco disso também. Tem professor ou outro que trabalha muito com pegadinha, mas não são todos. Então, é muito de você prestar atenção no que você está vendo e conseguir o retorno. As pessoas estão errando hoje em dia, os alunos, por tanto déficit de atenção. Elas estão errando, às vezes, de colocar o nome na prova. Eu vi uma amiga fez uma prova de concurso, não lembro agora qual exato, tá? E eu nem lembro se foi uma influenciadora ou se foi uma amiga mesmo, mas enfim, eu lembro dessa história de uma pessoa que eu conheço e ela fez uma prova e ela foi ver a repercussão dessa prova. Eu não lembro se foi o Enem, eu acho que foi de concurso. E aí, quando ela foi ver a repercussão da prova na internet, tinha coisas que ela achou absurda. Tipo, ela foi ver pra ver se tinha alguma coisa referente às respostas, né? O que é péssimo, não indico, porque é aquela leve história. Você sair da sala de aula e falar sobre a prova, e aí a pessoa fala, ai, a redação da última página, ai, meu Deus, eu não fiz. Ou então eu não vi a pergunta tal, ou eu respondi a maioria C, e a outra fala que a maioria D, e você já fica pensando, errei todas. Então não é muito legal. É bom esperar o gabarito e melhor ainda esperar a nota final, né? Mas, enfim, aí ela falou que foi ver a repercussão para ver o nível de resposta, se foi meio que padronizado do que ela tinha imaginado, que ela tinha colocado de resposta nela e tal. E ela viu que, na verdade, a repercussão foi outra. Foram jovens que não colocaram o nome no lugar certo, que não preencheram o gabarito. E, tipo assim, todo instrutor de prova, ou todo supervisor de prova, é uma das primeiras coisas que ele fala. Mas o nosso tempo de memória tá tão curto que tá afetando inclusive isso. Aí a pessoa ficou tão apreensiva que já foi começando a prova, ou a cabeça tava em outro lugar, mesmo sem um aparelho digital na mão, que não prestou atenção no básico. E aí aconteceu isso. Então, assim, é muito preocupante, mas se você se preocupa com isso, como eu, e acha isso uma coisa muito alarmante, muito séria, corra atrás de soluções para evitar isso. Então,
assistir um jornal, tentar prestar atenção, principalmente se você não tá em horário de trabalho. Eu ainda tenho esse critério, mas, poxa, você não tem, então assista. E outra, eu já comentei aqui outras vezes também, existem jornais que me dão ansiedade, assim, de assistir. Então, veja algum que você goste. Eu sou globeira, né? Eu sou globezeira, então eu gosto muito dos jornais da Globo. Então, o Jornal Hoje, as edições do SPTV também me ajudam. Eu gosto muito porque são formatos mais leves e falam de notícias diversas, falam de tragédias, que precisa ser dito, mas também falam de notícias legais, então, do que tá rolando na cultura do momento. Tem várias peças de teatro que eu sempre sei que tá em cartaz por conta do jornal, que tem um momento cultura. Na quinta e na sexta, geralmente, eles fazem a divulgação do que tá rolando no final de semana. Então, ajuda bastante a você se manter atualizado. Mas existem outros formatos de jornais de outras emissoras que também funcionam. O importante é você saber que está assistindo algo de uma fonte coerente, com a fonte certa, com uma fonte que se preocupa com a informação que está sendo dada. Inclusive, eu acabei de ver que ele deu uma notícia sobre isso, que foi a primeira coletiva de imprensa que ele fez, e ele falou exatamente sobre isso, dando coragem aos jornalistas e pedindo, né, proteção a Deus para proteger eles, para quem se compromete a dizer a verdade. Existem pessoas que perdem a vida informando coisas reais que estão acontecendo no mundo real. Então é importante a gente pensar nisso, colocar isso em xeque e colocar isso em consideração. Voltando ao nosso tema, faz sentido também, né? Porque de nada adianta você pegar um curso e não ter atenção plena nele. Inclusive, existem cursos de atenção plena agora. O caso está tão grave de falta de atenção que até isso é necessário. Mas é importante prestar atenção por conta disso. Isso faz muita diferença no dia a dia. E faz muita diferença no que você se dedica. Então, aprenda a ter atenção plena. Tem muita gente que trabalha meditação, eu não consigo meditar. Apesar de que eu já falei em outros episódios e eu descobri recentemente que uma forma boa de meditação é oração também. Então, eu só consigo atenção plena na oração. Que aí eu consigo me concentrar 100% naquilo que eu tô fazendo e aí eu consigo prestar atenção na oração e tudo mais. Ah, pode acontecer se eu estiver muito preocupada com alguma coisa, se eu estiver acontecendo alguma coisa muito importante ao meu redor. Pode acontecer de eu perder a concentração até na oração, mas aí eu volto do início e começo de novo. E aí eu consigo manter minha atenção naquilo. Então, é importante e é prática também, né? Não adianta você tentar uma vez e falar, ai, não funciona. Inclusive, tentei mais de uma vez meditação, mas eu confesso que eu ainda diria que eu poderia tentar mais. Então, eu vou tentar mais outras opções e mais de uma vez a mesma também para ver se funciona de fato ou não. Mas, como eu tinha comentado, aí ia ter uns planos de estudo baseado em tudo que tem na internet. Então, assim, confesso que só falar para vocês, pesquise na internet é muito complexo. Primeiro, porque, de novo, a gente não sabe qual é a fonte que é bacana a gente dar credibilidade ou não. A gente tem dificuldade também. E outra, a internet tem muita coisa, tem muita informação. Então, eu acho que uma dificuldade que a gente tem muito é de compilar tudo. Como resumir tudo e trazer para uma coisa só. Fazer, por exemplo, uma grande leitura e sair de lá sabendo que tá lendo tudo que é realmente relevante. Então, uma vantagem daí é que a gente pode usar isso a nosso favor. Eu vi um curso, agora eu não lembro se foi um conselho de uma influenciadora da área, né, de uma profissional, ou se foi em algum curso. Eu acho que foi num curso de inteligência artificial que eu fiz. Com certeza, que foi da Conquer, inclusive. Eles ofertaram um curso de inteligência artificial e eu achei muito legal. Porque a inteligência artificial tem todas as ferramentas, é como se fosse todas as ferramentas num lugar só, independente da IA que você escolher. Só que se você não souber pedir corretamente, não adianta de nada. Então, você pode conseguir agilizar muita coisa no seu trabalho, mas com prompt certo. O prompt, para quem não sabe, é como chamam os pedidos que a gente pode fazer para ele. Então, existem alguns prontos que ajudam muito a você, por exemplo, às vezes você só pedir uma imagem XPTO, tipo, um coelho com asa de dragão azul. Às vezes ele não vai, ele pode, se você pedir exatamente isso, ele vai te pedir ele vai te entregar literalmente aquilo. E às vezes você esperava com um fundo de universo, com ou no meio da cidade, com prédios atrás. Enfim, é legal você pensar nisso. Então, por exemplo, eu já vi muito prompt profissional que fala assim: pense como um gerente experiente com mais de 10 anos de experiência, especialista em análise de dados.
Então, antes de fazer o pedido, ele especifica como é que você tem que pensar. E como ele faz essa busca depois que você pede isso? Em segundo, ele se baseia em blogs, sites que foram criadas por pessoas que falaram o nível de experiência e falaram também sobre aquele assunto específico que você pediu. E ele vai fazer isso em segundos. Ele vai lá na base de dados, que é toda a internet, e aí eles conseguem te informar exatamente o que você precisa. Pausa para a água. Já beberam sua aguinha hoje? Então imagina que ele vai fazer essa base, essa busca, se baseando em profissionais que têm esses dados. Então, às vezes, é uma informação de um profissional que eu nem conheço. Mas eu vou passar a conhecer, até porque aí ela mostra, ela evidencia a fonte daquelas informações. Então, o prompt correto pode trazer a resposta correta. Então, se você pedir errado, não é a IA que tá te informando errado, é você que não soube pedir. Então, por isso que é tão importante você saber pedir corretamente. Então, eu fiz esse curso da Conquer na época porque eu me senti muito perdida. Era muita fonte de informação. Existe IA que, por exemplo, te ajuda com imagens, existe IA que não. Eu tive muita dificuldade de ver tantas coisas acontecendo e pensando, meu Deus, eu preciso focar em alguma coisa. Então, eu fiz esse curso para entender como isso estava funcionando na prática. E me ajudou bastante. Me ajudou bastante porque me deu base para entender que cada IA pode me ajudar de uma forma diferente. Existe IA que vai te ajudar com programação, cuidado, porque os códigos são rastreáveis, então dá para identificar. Na verdade, hoje em dia dá para identificar textos feitos pela IA. Porque a IA tem sua identificação nos textos invisíveis. Aí os professores hoje facilmente conseguem pegar, inclusive, cuidado, tá, querido? Eles conseguem pegar facilmente se você pegou um texto completo, 100% de IA. Inclusive, tem muitas IAs que identificam IAs, que você copia e cola o que você recebeu, e aí você consegue ver se esse texto foi gerado realmente pelo aluno. Mas dá pra perceber também, né? A gente sabe a capacidade de cada um, a gente sabe que palavra cada um costuma usar, e quem tem hábito de leitura não tem, porque quem tem hábito de leitura tem uma, querendo ou não, né? Tanto melhora a ortografia quanto melhora a gramática. E aí é mais ampla, conhece mais palavras do nada. Quando eu tô lendo muito, eu me pego muito falando uma palavra nova, sem querer, do nada. Então, é um pouco sobre isso também. Mas, se você não souber pedir, você não consegue o resultado que você almeja. Então, é muito importante. Inclusive, se você nunca fez, busque. Busque isso. Inclusive, com essa dica que eu vou dar agora, é possível você conseguir isso de uma maneira muito melhor. Existe um método de estudo que é 80-20. Então, o prompt que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e do Podpree, vocês vão conseguir ver muito. Eu só copiar esse prompt. Por exemplo, eu tava com muito hiperfoco no neuromarketing. Eu quero muito estudar sobre isso. Eu quero muito fazer um FGV sobre um ABN. Quero muito. IBN, aliás. Quero muito. Mas fonte de, né? Tá me faltando tempo. Por falta de tempo, eu não tô conseguindo. E tempo mesmo, tempo de verdade também. Tenho muitos cursos pra terminar e pra começar, inclusive. Mas é um assunto que me interessa muito, porque é um assunto que me impacta diretamente no meu dia a dia, né? O neuromarketing pode me ajudar a saber entender como o cérebro humano funciona, principalmente quando a gente está falando de consumo, e entender a solução que o meu cliente precisa para crescer vendas e para fazer o que tiver que ser feito. Então, isso faz muita diferença. Então, é importante. E aí existe o método 80-20, que é o quê? É você pedir para a inteligência artificial. Quando você vê o prompt, você vai entender o que eu tô falando, tá? É você entender. Você pedir para a inteligência artificial trazer 80% de informação daquele assunto e resumir em 20, de uma forma que eu consiga entender. E aí é bacana que no prompt ele já pede para ela trazer em um método de ensino básico. Então, é como se ele tivesse trago em forma simples e rápida, dividido em capítulos. E aí você consegue estudar e aí ter uma certa ordem de conhecimento. Então, explica o que é, para depois contextualizar numa situação, o case e tal. E depois ele desmiuça um pouquinho com mais detalhes. Se torna meio que uma apostila sobre aquele determinado assunto, de graça. E eu fiz isso sobre neuromarketing, inclusive. O conteúdo ficou riquíssimo. E ficou tão completo que eu não dá para você fazer só uma leitura daquilo. Sabe aquele tipo de conteúdo aquele tipo de livro que você compra e tem que fazer várias anotações? Porque ele é de um assunto técnico? É tipo isso. Eu senti muito isso quando ele me trouxe esse conteúdo. Aí eu copiei, salvei num Word e vou pegar ele para desmiuçar bonitinho, para estudar de uma forma com mais atenção e tal. Mas dá para você fazer isso com qualquer tema. Então, você que é de exatas, você sente que
tá muito para trás no Excel, que tem muita gente muito fera no Excel e tudo mais. Ai, porque as fórmulas tal, eu tenho amigos que defendem muito o Excel, que, meu Deus, eu não vivo sem um Excel. Uma planilha resolve a minha vida financeira e não sei o que lá. Então, pega esse prompt, coloca nesse formato, ele vai te ensinar. De 80% das informações que tem na internet, ele vai te traduzir em 20. Existem outros, tá? Eu confesso que esse foi o que eu mais gostei e usei e gostei muito da forma prática como ele trouxe as informações. Mas é claro, preste atenção nas fontes que ele usou, veja, peça mais de uma vez que ele pode trazer de informações diferentes, isso também é importante trazer. E se você achar que faz sentido, pega de outra inteligência artificial também. Tipo, no começo, a gente sabe que existia muito era unicamente o chat GPT. A gente só ouvia falar no chat GPT. E hoje em dia a gente sabe que não é só eles que têm. Existem outras fontes deles que a gente pode trabalhar. Outros, saiu o recente, o, o da China, que ele inclusive provou para os Estados Unidos que dava para fazer com uma fonte de energia mais barata, né? Porque os que os Estados Unidos tinham criado até então não tinha. E pessoas usaram o da China e tava assim, ótimo, tava muito bom de ser usado. Eu confesso que eu ainda não testei. Mas existe o Gemini, que é do Google, existe o Copilot, que é da Microsoft, aí tem o ChatGPT, que é da OpenAI, tem esse que é da China, enfim, tem muitos que dá pra gente usar. Aí tem uns que são mais focados eu uso muito um que ele, por exemplo, ele consegue recortar uma imagem com muita precisão sem ficar grosseiro. Então, por exemplo, ele faz um recorte de cabelo perfeito. Priscila, você sabe fazer um recorte de cabelo no Photoshop? Sei. Dá muito trabalho e demora muito. Então, se eu dar um clique, aí a minha entrega é fácil. É claro que de graça, se eu não pagar o plano e tal, que geralmente é muito caro, porque é em dólar, inclusive, se eu não pagar, fica caro. Se eu não pagar, ele devolve a imagem baixa. Então não dá pra mim pedir pra ele recortar e aplicar isso num banner que vai ser, né, revelado, impresso e tal. Então, pra usar no digital funciona. Então, às vezes, e outra, às vezes a imagem não é nem difícil de recortar, mas a imagem, por exemplo, tá no fundo ambientado, num parque, no ar livre, que seja, não é num estúdio com fundo branco. E aí, para recortar, é muito ruim. Então, às vezes, inclusive, o Photoshop já tem inteligência artificial para fazer recorte automático, tá, gente? Inclusive. Mas às vezes nessas imagens, por exemplo, a gente pede e a imagem fica muito ruim, sem contar que às vezes um pedaço da roupa de quem a gente quer na imagem, ele entende que é fundo e ele tira também. E aí, reproduzir aquilo, consertar só aquilo, dá muito trabalho. Então, tem inteligência artificial que só faz isso, por exemplo. Então, é bacana também você pesquisar pessoas da área, seguir pessoas da área e acompanhar esse tipo de coisa. Mas também dá para você pesquisar especificamente. Esse mesmo eu descobri, tem dois, né? Tem uma inteligência artificial que eu uso para comprimir imagem. Então, para subir, por exemplo, a capa do Podprih, ele precisa estar em menos de 500 KB, eu acho que é kbytes. Aí eu salvando no mínimo do Photoshop, ainda fica em alta pro YouTube. Então eu pesquisei, comprimi imagem, diminui imagem em JPEG, PNG, etc. Das fontes que eu achei mais confiável, fui em uma específica que eu uso muito, que é de comprimir imagem, e uso. Aí tem uma específico de áudio, outra de imagem, que é essa, que ela recorta o fundo da imagem. Ela também tem outras funções, mas é a que eu mais gosto de usar, porque fica mais, digamos que em perfeito estado, que fica bem feito, que não parece que tá grosseiro. Porque existem recortes que a pessoa recorta o cabelo, não fica nem um fiozinho de fora. E assim, tudo bem que a gente não ama o frizz. Mas, por exemplo, do jeito que meu cabelo tá aqui agora, ele tá legal, ele tá bonito. Então, eu não preciso, por exemplo, esse fio que tá fora do lugar, tirar ele pra ele ficar. Ele vai ficar até artificial. Ninguém tem uma cabeça tão perfeita, tão bem recortada, tão bem redonda. E quando você quando você remove tudo isso, quando você tira tudo isso, fica muito artificial. E outra, uma cliente minha fala muito sobre isso, fica muito na cara que foi recortado. Então tem foto que a gente ambienta que fica tão perfeito que às vezes a gente muda o fundo da foto. A modelo tava num parque com fundo verde e a gente bota ela na areia, num casamento que tá acontecendo na praia, e parece que ela tava lá mesmo, de verdade. É claro que tem todo um trabalho de sombreamento, não é só recorte. Mas o recorte faz a diferença. Porque nenhum cabelo é perfeito e extremamente alinhado. Principalmente ao ar livre, que tem vento, que tem coisas que, né, carro que passa e que também
gera mais vento e tal. Então faz diferença. A gente bate o olho e sabe o que é real, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, o que combina com aquilo, o que não combina. E assim, por mais que a gente saiba que existe foto editada, né? A gente tá falando muito de foto aqui, mas vídeo. A gente sabe que existem coisas manipuladas, inclusive tem coisa que é até difícil de dar credibilidade. Eu já falei aqui muitas vezes, identificar fake news não é tão difícil. Porque fake news, geralmente, ela é mal feita. Então, quando você vê com um defeito muito escancarado, uma qualidade duvidosa, uma coisa que, assim, de marca d'água de editor. Aí você percebe que não teve muito trabalho. Geralmente fake news é assim. Mas, desconsiderando isso, pensando de forma profissional, nenhuma marca que se preze pode usar tudo 100% editado, porque fica falso. E se você usa muito foto e vídeo muito editado, e muito falso, consequentemente, será que seu produto, o seu serviço que você vende é tão bom assim? Então, por que que você tem que mascarar tanto? Então, é legal você, né, é profissional, inclusive, você mostrar que edita, que tem todo um trabalho por trás. Também não fica tão bacana se você só usar aquilo. Se for só aquilo o tempo todo. Não funciona também. Então, é bacana, é legal prestar atenção nesses detalhes, porque faz muita diferença. No final das contas, faz muita diferença. Então, né, como eu falei, eu vou deixar na descrição e vocês podem pegar o prompt pronto. Mas é legal vocês também pesquisarem outros. Quando eu fui gravar esse podcast, eu não tava encontrando o prompt, né? Mas aí eu parei pra ver o histórico do chat que eu usei, que foi o da OpenAI nesse caso, e aí eu encontrei lá. Mas eu acho que também tem tanta gente que fala sobre o assunto que eu acho que funciona se vocês pesquisarem, pedirem. Ai, prompt que funciona. A palavra vai ficar junto na descrição do vídeo, então não se preocupe com isso também. Mas eu acho que funciona se vocês pesquisarem. Prompt para método de estudo, e aí já colocar o tema, talvez também. Pode ser que alguém já tenha tanto pesquisado quanto já publicado em algum lugar. Acho que vale você pesquisar e tentar e ver o que mais faz sentido. E conforme sua área, você vai conseguir entender melhor ainda como trabalhar cada um, sabe? Acho que funciona também isso, porque não existe nada que seja 100% correto ou que 100% funcione para todo mundo, então é importante. E por último, porém não menos importante, existem muitos grupos que te ajudam com informações práticas. Nossa, no LinkedIn, sempre que eu abro, tem alguém que publicou uma imagem que resume alguma informação muito útil, muito legal. Inclusive, tem muita gente que faz isso, né? Um onboard, que é um mapa mental. Eu vou colocar alguns exemplos de mapas mentais para vocês entenderem do que eu tô falando, mas que coloca um mapa mental sobre um determinado assunto. No RD, inclusive, tem uma marca, uma agência que faz muito isso, eu amo, que de toda palestra eles fazem um mapa mental. E aí resume tudo que foi dito naquela palestra naquele mapa mental. Além de ficar visualmente muito bacana de você revisitar e você relembrar, ou de ver caso você tenha perdido alguma coisa, o mais legal é você conseguir compilar as informações de uma maneira que seu cérebro goste e que fique confortável. Eu acho que é uma coisa muito relevante que faz sentido também para a gente trazer aqui nesse tema de hoje. Então, sigam pessoas da área, sigam pessoas que gostam dos assuntos que vocês estão buscando, tanto de assuntos bacanas de entretenimento, quanto também de assuntos profissionais. E essas pessoas sempre vão trazer de forma muito mais divertida. E mesmo que não seja divertido, ele vai trazer de uma forma que você se atualize e que você goste daquela informação. E outra, é assim que você também vai conseguir se manter atualizado. Porque eu acho que às vezes, é como eu falei, como é que a gente vai saber o que está acontecendo? Como é que a gente vai pesquisar sobre um determinado tema que a gente nem sabe que está rolando? É tipo, como é que eu vou pesquisar meme da Nazaré se eu nem sei quem é a Nazaré? É tipo isso. Então, é legal você seguir essas pessoas porque você se mantém informado nesse pique. E aí você consegue, depois de você ver um pedaço daquela informação de, poxa, isso faz muito sentido. Por exemplo, esse método de estudo de 80-20 eu não conhecia. Eu conheci com o chat. E concurso que eu fiz sobre a IA, que falou sobre esse prompt, eu achei muito interessante. Então, assim, pesquisem. Eu acho que o mais importante é isso. E, querendo ou não, você já paga o Wi-Fi, já tá lá disponível para você conseguir esses acessos. E aí, depois, veja prompts que funcionam para você. E como você vai descobrir que funciona? Testando. E, gente, prompt é muito fácil. Você copia e cola. Edita com as informações que você precisa. E o resto é resto. Então, é muito bom. A vantagem é que você não perde tempo fazendo isso. Se você reservar, por exemplo, 1 hora do seu dia para pesquisar prompts de informações que você precisa atualizar, você já consegue. E outra, o bacana do chat é que ele também vai aprendendo conforme você vai
conversando com ele, né? Então, por isso que é importante você sempre você escolher um e se concentrar nele, porque quanto mais você fala com ele, mais ele entende o seu formato e mais ele te entrega coisas mais precisas, do jeito que você precisa. Então, o que eu acho legal, por exemplo, também, é que você pode falar, chat, eu ainda não entendi esse assunto. Explique como se fosse para um idoso de 80 anos. Ele vai explicar de forma mais simples, ele vai trazer exemplos fáceis. Você também pode colocar como uma criança. Você também pode trazer que gosta de, sei lá, HQ. Ilustre essa informação em formato de HQ para ver se eu entendo. Então, não use só o chat para fazer ilustrações e fazer desenhos com a foto, com a sua foto, com a foto da sua família, etc. Use também para formato de aprendizado. Olha, quando eu falo no episódio do João, eu falei muito sobre isso, né? Que a IA, ela é tão abrangente que a gente acaba falando dela de formas repetidas, só que não necessariamente repetidas, porque a gente fala em outros formatos. Eu juro que todo tema que eu vou fazer do podcast, eu tento evitar falar de IA, pra não ficar repetitiva, né? Principalmente os títulos e tal. Mas, olha eu falando aqui, o tema central nem era o aprimoramento profissional, mas ele se tornou central, porque é o método de hoje em dia de você conseguir concentrar informações de uma forma muito boa e que de fato funciona. Então, não é em vão. Tentem. Puder deixar uma dica, um conselho, saindo desse episódio, já tenta pesquisar algumas coisas, alguns prompts, testa qual IA você gosta mais. Eu citei algumas aqui, mas tem outras, milhões também, aplicadas às vezes em outros serviços de algumas empresas. Pesquisem. Eu acho que não tem como eu falar outra coisa. Eu sei que preguiça só de ouvir, né? Essa palavra, pesquise, mas aí até nisso ela te ajuda a ser menos tedioso. Eu ia falar menos preguiçoso, mas nisso eu acho que não tem como melhorar, não. Mas tem como ser menos tedioso, tem como a pesquisa funcionar de uma forma diferente. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Até que eu falei pouco, eu falei muito pouco. Consegui resumir muito, tudo. Eu senti que eu falei de uma forma mais acelerada, eu acho que o assunto também era meio acelerado, mas é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já usam a IA nesse jeito, me falem aqui algum prompt que vocês gostam, que vocês usem. Quero muito aprender com vocês também. Eu conheço poucos. De curso, inclusive, só conheço esse que eu deixei aqui. Mas eu quero saber de vocês, o que que vocês usam, se vocês já viram algum que funcionou muito pra vocês? Compartilhem, dividam. Vai ser ótimo. Quero muito saber desse lado de vocês, atualizado, que usam IA. É isso, um cheiro da Pri.